Meus amores! Bom dia, ou boa tarde, boa noite também. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. E estamos de volta hoje para estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Espero que vocês estejam em sintonia com toda essa energia boa que a gente tem cultivado durante os estudos. E peço agora que vocês, como vocês já sabem, que peguem a aguinha, o copinho d'água, para que a água seja magnetizada durante o nosso estudo e ao final possamos tomar para fluidificar o nosso corpo, para fortalecer o nosso espírito. Tá bom? Então já pode ir lá, pega o seu copinho e vamos começar o nosso estudo. Muito bem. Hoje nós iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que nós usamos na nossa evangelização. Antes disso, vamos ouvir uma música para a gente poder entrar nessa sintonia e depois faremos uma oração. Tudo bem? Então, ouçam a música, elevem o pensamento de vocês ao mais alto dos céus, pensem em coisas boas, vão energizando todo o ambiente, todos os pensamentos de vocês para a gente poder começar o nosso estudo de hoje. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, bem comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no churuá das ondas do mar. Churuá, 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 churuá. Churuá, 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 churuá. Muito bem, vamos orar então? Fechem os olhos, pensem em coisas boas, elevem os pensamentos de vocês ao plano espiritual. Pensem agora que precisamos fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso corpo e vamos apenas deixar os pensamentos mais sublimes. Pensem nas pessoas que vocês amam, pensem nas pessoas que vocês gostariam de ajudar, pensem em coisas boas, pensem em um dia melhor, em boas ações, bons sentimentos. Esvaziem todos os pensamentos ruins e deixem só as coisas boas permanecerem no nosso coração. Oremos. Senhor, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Agradecemos a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a Sua palavra. Agradecemos também, Senhor, pela proteção, pela ajuda, pelo fortalecimento. Pedimos que o Senhor se faça presente agora em nossas casas para participar do nosso estudo, que possamos, Senhor, ter a sabedoria de ouvir, a sabedoria ao agir e que possamos pôr em prática tudo o que temos aprendido nas aulinhas de evangelização. Proteja a nossa família, proteja nossos amigos, protejam todas as pessoas, Senhor, que estão nesse mundo. Estamos passando por um momento difícil, mas sabemos que tudo está sendo planejado e observado pelo Senhor. Temos fé em dias melhores e temos fé que o Senhor está, com certeza, nos acompanhando a todo momento. Pedimos então permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Muito bom, não é mesmo? Conversar com Deus, conversar com nosso Pai Jeová,
que nesse momento possamos estar em sintonia com o plano espiritual, para que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir e aprender a palavra de Jesus. Então, como eu falei com vocês, iremos usar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que estudaremos hoje é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Já ouviram sobre esse capítulo? Com certeza, não é mesmo? Estudamos já sobre esse capítulo nas aulinhas. Mas hoje falaremos um pouquinho mais sobre ele. Vamos entender o verdadeiro significado do amor e também vamos entender o significado dos inimigos. O que são inimigos? Quem são os inimigos? E como vamos amá-los? O que é o amor? Vamos entender então esse título. Quando a gente busca o significado de inimigo no dicionário, a gente vai encontrar 3 coisas. Inimigo é adversário, desafeto e nocivo. Mas o que significam essas 3 palavras? Adversário é aquele que luta contra. Desafeto é aquela pessoa, alguém que você não tem amizade. E nocivo é aquilo que é prejudicial, que faz mal. Então, se a gente for entender o significado de inimigo, podemos então concluir que os inimigos não são só as pessoas ou os espíritos. Inimigos também são os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas palavras. Porque se inimigo é aquilo que é nocivo, aquilo que é prejudicial, aquilo que faz mal, podemos ver também que as nossas ações, nossos sentimentos e nossas palavras muitas vezes nos fazem mal e fazem mal para o próximo. Então, já sabemos desde o início do nosso estudo que quando a gente precisa amar os nossos inimigos, não são só as pessoas que nos fazem mal, e sim também muitas coisas que nós mesmos criamos. Então, amar nesse caso seria educar, seria refazer os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas palavras. E que nos leva ao significado do amor. O que é o amor? Como podemos entender esse amor? Amar é cuidado. Amar é ter sabedoria. Amar é ser caridoso. E vamos falar muito sobre a caridade hoje. Amar é ter humildade. Amar também é ter compaixão. Então, o amor, ele engloba um monte de sentimentos que são fundamentais para a nossa evolução e para a nossa convivência. Então, amar, se nós formos resumir todo o significado, é pensar na melhor forma, na melhor maneira de fazer alguma coisa ou de falar algo para alguém, a melhor maneira de sentir de acordo com os ensinamentos do Cristo. E é isso que a gente vai aprender hoje um pouquinho no Evangelho. Vamos ver o que ele tem para nos ensinar? Começando então com as palavras de Jesus. Primeiro item do Evangelho, que fala assim: pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Era uma lei antiga. E eu vos digo, Jesus então veio trazer o verdadeiro significado: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estais no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Por que se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Então, vamos entender essa fala de Jesus. Aqui Jesus deixa muito claro a importância da gente amar os nossos inimigos e principalmente orar por eles. A oração é muito poderosa, é uma energia que se multiplica e que nós podemos fazer a qualquer momento e à distância. Não precisamos estar perto do nosso próximo para fazer o bem para ele. Então, quando Jesus falou isso, ele falou da importância de amar os inimigos e principalmente de se esforçar para fazer isso, porque nós amamos a nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos são pessoas com quem nós temos afinidade. São pessoas também que nos amam, que cuidam da gente. Então é mais fácil amar aquelas pessoas que nos fazem o bem e que também nos amam.
Difícil mesmo é amar aquele com quem a gente não tem amizade. Aquele que nos machucou, aquele que nos magoou, aquele que a gente não gosta muito. Mas é nesse momento que a nossa evolução é colocada à prova. É assim, amando o próximo, mesmo que a gente não tenha afinidade com ele, é dessa forma que a gente coloca o nosso amor em prova, que a gente trabalha todos os nossos bons sentimentos. É disso que Jesus estava falando. Isso é fácil? Sabemos que não, mas é um trabalho que precisa ser constante. É igual à escola, um pouquinho todo dia. A gente aprende um pouquinho hoje, aprende mais um pouquinho amanhã, do mesmo jeito. A gente ora um pouquinho hoje, amanhã a gente ora mais um pouquinho e vai trabalhando esse sentimento aos poucos, com disciplina e com resistência. Todo dia, mesmo que eu não goste daquela pessoa, que eu não tenha muita afinidade, eu oro por ela, porque assim eu vou educando o meu coração e também educando as minhas ações. Então, continuando. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Vocês lembram que a gente falou sobre amar o próximo como a si mesmo? Olha que coisa mais importante. Amar os nossos inimigos é a aplicação sublime do amor ao próximo. É o amor ao próximo no seu nível mais elevado. Você trabalhar para amar o seu inimigo, mesmo que você não goste dele. Você ainda assim está se esforçando. E é isso que Jesus quer. Ele quer o nosso esforço, ele quer o nosso melhor. Então façamos o nosso melhor, não é mesmo? Continuando então, ainda no Evangelho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não pode haver laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar um inimigo do que encontrar um amigo. Então, mais um ensinamento importantíssimo. Quando Jesus fala amar os nossos inimigos, significa abraçar, ficar feliz quando você vê o inimigo, a pessoa que você não gosta? Seria até estranho isso, não é mesmo? Não é isso que Jesus está falando. Esse amor aqui é a oração, é a caridade, é o esforço. Claro que não teremos a mesma ação com o nosso inimigo que temos com as pessoas que a gente ama, que a gente tem afinidade. Mas Jesus está dizendo exatamente isso, é o esforço, é o trabalho contínuo para ter sabedoria. E podemos fazer isso de diversas formas, sem precisar ter que abraçar, ter que beijar, conversar, até porque se você não tem afinidade com a pessoa, essas ações não seriam muito adequadas. A gente abraçar, beijar, conversar, você não teria o que conversar com a pessoa, já que você não tem afinidade com ela. Mas esse trabalho pode ser feito de outras formas, e a oração é uma forma infalível de trabalhar esse sentimento que está adoecido. Continuando então. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê o inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo da vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer o orgulho aos olhos do mundo. Olha a importância da crença no Espiritismo. Nós sabemos que a vida presente ela é apenas algo passageiro. Sabemos que nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então sabemos que tudo que nós conquistamos aqui, tudo que nós cultivamos aqui na nossa vida material, a gente carrega isso. Todas as coisas que tenham a ver com os nossos sentimentos, a nossa bagagem espiritual. Sabemos que isso aqui é só uma passagem e sabemos também que trazemos muitas coisas das outras vidas, coisas boas e coisas que precisam ser consertadas. Então, muitas vezes as pessoas que não acreditam na vida futura, na vida espiritual, acham que apenas essa vida existe.
que quando morrer, tudo vai acabar. Morrer, a gente fala a morte da matéria, não é mesmo? Que tudo vai acabar. Mas sabemos que não. Se cultivamos inimizades, se cultivamos coisas ruins aqui, sabemos que levaremos isso para outra vida. Isso vai continuar com o nosso espírito. Então é aqui o momento de educar, de lutar para podermos transformar os nossos sentimentos. Sabemos que enquanto estamos caminhando com as pessoas que estão com a gente, os nossos amigos, os nossos inimigos, precisamos fazer o nosso melhor para nos retratarmos com todos, para sermos amigos, para fazermos o bem. Porque depois que a gente desencarna, nós levamos todos esses problemas com a gente e eles precisam ser resolvidos. Eles precisam ser saudados, as dívidas precisam ser pagas. Então, se criamos dívidas com as pessoas, se não nos educamos para recuperar esse sentimento adoecido, teremos que fazer isso em outro momento. Então, sabemos que a morte da matéria, ela não é o fim. Ali as coisas não acabam, as coisas continuam. Nós teremos outra chance de consertar? Sim, mas por que não fazer agora? Por que não nos esforçarmos agora para melhorar a nossa palavra, para melhorar as nossas ações, para melhorar o nosso olhar? É agora a hora de trabalhar, a hora de fazer o nosso melhor. Então façamos o nosso melhor. Vamos treinar o nosso espírito, vamos trabalhar os nossos sentimentos para evoluirmos. Esse assunto nos leva ao próximo tópico do Evangelho, que são os inimigos desencarnados. Vamos ler a primeira parte para podermos entender. Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança corrige seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falhe no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Foi o que nós falamos anteriormente. Vamos fazer as pazes com as pessoas, vamos fazer o nosso melhor enquanto ainda estamos juntos, enquanto ainda caminhamos juntos, para que não levemos isso para outra vida, para que não criemos inimizades, energias ruins e para que as pessoas não fiquem com esse sentimento guardado em seu coração. Então, os inimigos desencarnados seriam quem? Os espíritos nos observam a todo momento. Os espíritos com quem nós convivemos em outra vida, os espíritos que estão a todo momento à nossa volta, eles nos observam. Eles compartilham das energias que nós emanamos. Se estamos deixando energias ruins, se estamos proferindo palavras ruins, nós vamos atrair espíritos com essa mesma vibração. Mas se fazemos o contrário, se trabalhamos o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, nossas atitudes, se trabalhamos dentro dos ensinamentos do Cristo, estamos sendo exemplos, até mesmo para esses espíritos que ainda não conhecem a verdade de Jesus. Então sejamos exemplos, vamos trabalhar essas energias, cultivar as energias boas para espalhar pela nossa casa e também dar exemplo para aqueles que ainda precisam conhecer a verdade. Então, os espíritos desencarnados, eles estão nos observando a todo momento e nós atraímos aquilo que fazemos. Quem você quer atrair para perto de você? Quais energias você quer que estejam à sua volta? O que é importante para você? Temos pensado sobre isso? Temos pensado que temos espíritos nos observando a todo momento e que somos conhecedores da palavra do Cristo e nós temos a condição de dar o exemplo, porque se conhecemos a verdade, precisamos levar essa verdade. O que eu tenho feito em casa? Como eu tenho tratado meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? Quais têm sido as minhas palavras e as minhas ações? Eu tenho feito bem para o próximo que mora comigo? Principalmente agora nesse momento que estamos todos em casa, o tempo todo juntos, o que eu tenho feito pelo outro?
Eu tenho emanado boas energias ou eu tenho cultivado o rancor, palavras ruins, pensamentos inadequados no coração do outro? O que eu tenho feito pelo outro? Vamos pensar nisso, precisamos refletir. Pense em algumas situações que já aconteceram na casa de vocês. Pensem um pouquinho. Como que eu falo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão? Pensem sobre isso, para a gente poder conversar. Pensem em uma situação em que vocês reconhecem que vocês não agiram da forma correta, que vocês poderiam ter feito melhor. Pensem em uma situação assim para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pensaram um pouquinho? Pensaram no que vocês poderiam ter feito de diferente? Então, esse pensamento, essa avaliação das nossas ações vai ser muito importante no próximo tópico que a gente vai entrar. E lembrem-se sempre, precisamos avaliar o nosso comportamento. Só assim que a gente consegue melhorar, quando a gente identifica onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente, onde que eu posso melhorar. Esse assunto vai ser importante para o próximo comentário que iremos fazer. Próximo item diz assim: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que isso significa? Eu vou cantar uma música para vocês que vocês vão entender o significado desse tópico no Evangelho. O nome da música é Tabuada de Somar. Eu quero você cantando comigo, tá bom? Vamos lá! Se alguém te faz chorar, se alguém te faz sofrer, é a chance de aprender a tabuada de somar que Jesus veio ensinar. Se o mal que alguém te faz, tu respondes com o mal seu coração, não fique em paz, pois o mal somado ao mal, o resultado não é bom e faz sofrer o coração. Se alguém te faz chorar, se alguém te faz sofrer, é a chance de aprender a tabuada de somar que Jesus veio ensinar. Se o mal que alguém te faz, tu respondes com o bem seu coração, fica feliz, pois o mal somado ao bem, o resultado é sempre bom e faz feliz o coração. O bem faz bem, o bem é bom, o bem faz bem ao coração. Essa música resume todo o capítulo praticamente. Então, se alguém te faz chorar e te faz sofrer, é a chance de aprender a tabuada de somar. Olha só, se o mal que alguém te faz, se você responde com a mesma coisa, com o mal, seu coração não fica em paz e o da pessoa também não fica em paz. Porque quando o mal ele é somado ao mal, o resultado não é bom. O resultado não vai ser bom nem para você e nem para outra pessoa. Mas se alguém te faz o mal e você responde com o bem, o seu coração fica em paz e você dá o exemplo para outra pessoa. Então, o mal, somado ao bem, o resultado é sempre bom e faz feliz o coração. Olha só, uma música pequenininha, simples, o quanto de ensinamento ela tem. Agora uma pergunta para vocês. Em algum momento, em casa, quem tem irmão vai entender o que eu tô falando, mas também na escola isso acontece muito. Agora a gente não tá muito na escola, mas vocês vão lembrar de alguma situação em que vocês falaram isso ou já viram alguém falando assim: ah, eu fiz isso porque ele fez. Ah, ele faz isso comigo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa. Já ouviram? Já viram essa situação? Ou vocês já falaram desse jeito? Ué, mas ele faz isso também. Ela faz isso também, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar me bater? Eu vou deixar brigar comigo? Vou deixar falar assim comigo? Vou falar do mesmo jeito. Já fizemos isso? Já falamos desse jeito? Com o nosso irmãozinho, com a nossa irmãzinha? Ou na escola? Pensem aí, isso já aconteceu com você? Pois é. Só que Jesus disse que a gente tem que pagar o mal
com o bem. Porque quando a gente paga o mal com o mal, nosso coração não fica em paz. Ensinamento de Jesus. Será que a gente tinha parado para pensar que a gente tem feito muito isso em casa, com a nossa família? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler a primeira parte, então. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal, que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai aquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Olha só, mais uma coisa muito importante. Se alguém bate na sua face, apresentai a outra. O que Jesus quis dizer com isso? Vamos entender. É preciso tomar essa máxima ao pé da letra? É exatamente para fazer isso que está sendo falado? Sabemos que não, é apenas uma forma de expressar o pensamento, de expressar o ensinamento, tudo bem? Vamos entender então um pouquinho mais isso. Apresentar a outra face é apresentar uma outra forma de resolver a situação. Então não é para você mostrar o outro lado para bater, não é isso que Jesus quis dizer, é apenas um jeito de expressar o ensinamento. Ele quis dizer que apresentar a outra face é apresentar uma outra solução, é pagar o mal com o bem, é você fazer de um jeito contrário, faça o seu melhor, apresente o bem, apresente uma situação em que vocês possam conversar, não é mesmo? Se tem algum problema em casa com o irmão ou com a irmã, teve uma briga, o outro falou coisas que você não gostou, você vai fazer do mesmo jeito? Porque se você não gostou de receber aquelas palavras, por que você vai fazer a mesma coisa com o seu próximo? Se fosse com você, você gostaria? Não. Então a gente vai trabalhando essa ação. É fácil você agir com paciência, com amor, com caridade no momento em que você está nervoso, estressado, irritado? Não, não é fácil. Mas é um trabalho que precisamos fazer. É o hábito. Todo dia, um pouquinho, foi o que eu falei com vocês. Pensemos sempre, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Jesus faria a mesma coisa? Ele retribuiria com o mal? Retribuiria com palavras ruins? Com ações inadequadas? Sabemos que não. E Jesus não é o nosso maior exemplo? Então vamos seguir o exemplo. Vamos pagar o mal com o bem. Que foi isso que Jesus Cristo fez durante toda a sua vida. Todo o mal que ele recebeu, todas as palavras ruins que foram proferidas a ele, tudo que foi feito de ruim para ele, o que ele fazia? Ele divulgava o evangelho, ele levava a palavra de Deus à frente, sempre tratando o outro com amor, respeito e caridade. Os 3 sentimentos mais importantes: amor, respeito e caridade. E dentro desses sentimentos temos vários outros, então são os 3 sentimentos mais importantes quando estamos falando do tratamento com o próximo: amar, respeitar e ser caridoso com a condição do próximo, com a evolução dele. Então, é isso que precisamos trabalhar todos os dias. E isso também que precisamos pedir para ter sabedoria para aprender nas nossas orações. Então, é um trabalho diário, não podemos esquecer. Falando um pouquinho mais sobre essas ações, que eu falei que era para a gente pensar um pouquinho, se a gente já tinha feito, já tinha presenciado, se isso acontece em casa, vamos perceber e vamos falar também um pouco mais sobre a vingança. O que seria a vingança? Parece uma palavra muito pesada, não é mesmo? A gente pensa em vingança, a gente já pensa em algo muito ruim. Mas vamos entender o que é a vingança. A vingança é você revidar, fazer a mesma coisa ruim que foi feita com você. Então, vingança é sempre uma coisa muito grande, uma briga, em uma guerra. Não. A vingança, ela começa no nosso coração. Você falar a mesma coisa para o próximo que ele falou com você é um ato de vingança. É você revidar aquele sentimento ruim. E é fazer exatamente o contrário do que Jesus ensinou.
Nessa mesma linha de pensamento, vamos ver algo muito importante, que é o trabalho contrário à vingança, que é esse trabalho de recuperar as nossas ações e de trabalhar os nossos sentimentos. E esse ensinamento é: fora da caridade não há salvação. Foi um dos sentimentos que falamos anteriormente. O que é a caridade? É o amor mais sublime pelo próximo. É você compreender a limitação do outro. É ter sabedoria para tratar o outro. E amar o inimigo é um ato de caridade. Pensar antes de agir, fazer o seu melhor pagar o mal com o bem é um ato de caridade. Fora da caridade não há salvação, somos espíritas e sabemos disso. Se não formos caridosos a todo momento, nossa evolução ela não acontece e a gente fica parado no mesmo lugar. Caridade pode ser feita de várias maneiras. A oração é uma forma de caridade, a doação é uma forma de caridade. Você entender a limitação do outro e compreender que ele ainda não tem o esclarecimento, ainda não conhece as palavras do Cristo e assim mesmo você ter ações boas, não desenvolver uma briga, não proferir palavras ruins é um ato de caridade. Então a caridade pode ser feita de diversas formas e principalmente a gente nem precisa estar em contato com o nosso próximo para ser caridoso, pois como falamos hoje já várias vezes, a oração é um ato de caridade. Por quê? As energias da oração são poderosas, elas vão até onde a pessoa está. O nosso pensamento também tem poder. Então, se pensamos coisas boas, se irradiamos energias boas, essas energias vão se espalhar e vão chegar onde nós queremos. Basta apenas ter fé, não é mesmo? Sabemos disso. E por último, o Evangelho fala sobre o ódio e sobre o duelo. O ódio, como estamos conversando, é o amor adoecido. O ódio ele precisa ser dissipado dos nossos corações. É o trabalho constante para educar os nossos sentimentos. Sabemos da importância de amar o outro para evoluir. Sabemos da importância também de proferir coisas boas para que possamos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. E nesse mesmo assunto, o Evangelho vai falar sobre o duelo. O duelo era uma prática antiga em que as pessoas lutavam e um tirava a vida do outro. O Evangelho vem falando sobre esse assunto. Mas podemos entender hoje que essa prática ela é antiga, errada e vai totalmente contra o mandamento de Jesus, o mandamento do nosso Pai Jeová. Hoje, se formos entender duelo, hoje nos dias atuais, sabemos que o duelo são as lutas que travamos contra os nossos sentimentos, as lutas que travamos contra os ensinamentos de Jesus quando temos ações inadequadas, quando proferimos palavras que não nos fazem bem, quando temos sentimentos, quando deixamos os sentimentos ruins tomarem conta do nosso coração. E também o duelo são as lutas que travamos contra as pessoas, quando não deixamos o amor fazer morada em nossos corações. Então, mais um ensinamento importante. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje pelo perdão. É o que nós estamos falando durante todo o estudo, não é mesmo? Pagar o mal com o bem, a nossa tão bela tabuada de somar. E outro ensinamento importantíssimo. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles formarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais ao outro o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Este é um ensinamento sublime que resume todo o nosso estudo. Não façais ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Esta máxima, essa ação, define todo o amor que Jesus nos ensinou e é o que vai nos ajudar nesse trabalho de amar os nossos inimigos. Então, se eu não gosto que faça algo comigo, por que eu vou fazer com o outro? Eu não tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Eu não tenho que amar o meu inimigo?
que é a forma mais sublime de amor, essa máxima de não fazer ao outro o que eu não gosto que faça comigo vai me orientar em todas as ações do meu dia a dia. Sempre vamos pensar assim, vamos fazer um combinado. Nessa próxima semana que está vindo, vamos estar bem atentos às nossas ações. Lógico que isso é para sempre, né? A gente tem que fazer isso sempre. Mas vamos deixar esse estudo bem guardadinho na nossa cabeça. Toda vez que acontecer alguma situação, que alguém falar alguma coisa comigo, que eu não gosto, que eu fique irritado, que eu fique chateado, eu vou pensar assim: o que eu vou falar agora, eu gostaria que falassem comigo desse jeito? Se a resposta for não, o que vamos fazer? Não vamos falar. Então eu vou pensar também, o que Jesus faria no meu lugar? Como que eu vou responder essa pessoa? Pagando o mal com o bem. Então se alguém grita comigo, fala uma coisa que eu não gostei, faz uma coisa que eu não gosto, o que eu vou fazer em troca? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou falar de forma branda, com paciência, com amor, porque assim eu vou estar dando exemplo para aquela pessoa que naquele momento proferiu uma palavra que eu fiquei chateado. Eu vou fazer o contrário e assim a gente vai trabalhando e vai dando exemplo. Então é assim que a gente vai aprendendo, trabalhando os nossos sentimentos e as nossas emoções e mostrando para o próximo que podemos fazer melhor e o próximo também vai aprendendo com a gente. Inclusive, não podemos nos esquecer, somos observados pelos espíritos. Então, também servimos de exemplo não só para as pessoas que convivem com a gente, mas para os espíritos que estão nos observando. Então, tarefa de casa essa semana. Vamos observar tudo o que vamos fazer. Se em algum momento acontecer algo que a gente não gosta, vamos fazer o nosso melhor, pagando o mal com o bem. Tudo bem, pessoal? O que vocês acharam do estudo de hoje? Gostaram? Aprenderam um pouquinho mais? Vamos estar atentos às nossas ações? Muito bem. Então, antes de terminar, vou colocar uma música para vocês e depois faremos a oração. O amor é uma palavra que sempre chama atenção. Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão forte, tão bonito. É dele que eu me alimento, é dele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Gostaríamos de agradecer também pelos ensinamentos, por tudo que aprendemos, por termos, Senhor, escutado um pouquinho mais a Sua palavra para colocarmos em prática todos esses ensinamentos e esses saberes. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos protegendo. Pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Podemos então tomar a nossa aguinha para fluidificar o nosso corpo e o nosso espírito e que todo esse ensinamento, todo esse aprendizado que fomos adquirindo ao longo do estudo de hoje possa fazer morada no nosso coração e que possamos também praticar durante a nossa semana. Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje e espero encontrar vocês em breve. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus e estou esperando a mensagem de vocês. Estou com saudades, hein? Tchau, tchau.